Olá, essa é mais uma transmissão aqui do Notórios Podcast, diretamente dos nossos estúdios. Eu me chamo Francisco Luna. Olá, boa noite. Eu me chamo Josiane Luna e hoje o nosso tema é um tema muito especial, que foi sugerido por uma espectadora nossa, com o tema comunicação. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre comunicação. Esse é o último episódio da nossa websérie que nós estamos falando e fazendo, né? Esse é o 6º episódio. Então, hoje, o nosso episódio sobre comunicação da websérie Despertar. E o que é que nós podemos falar sobre comunicação? É essencial. É isso aí, é essencial. Já começou bem, foi o que veio na minha cabeça. Já começamos bem. Não assim, mas a importância de uma boa comunicação, né? A comunicação é a habilidade de duas pessoas se comunicarem e, além disso, se entenderem, porque a comunicação não é só se comunicar. A comunicação, ela se completa quando um emite e o outro recebe e os dois se entendem, não é isso? É isso mesmo. E a comunicação não é exatamente aquilo que eu falo, é o que o outro entende. Então, se eu falei, o outro entendeu de uma forma errada da forma como eu queria me expressar, ele é onde deve haver o diálogo, né? Não, peraí, você falou isso? Não, eu não quis dizer isso. Então, é onde entra a comunicação, né? Então, tem que deixar bem claro que não é somente aquilo que eu falar, mas não foi isso que eu disse. Mas a outra pessoa fala assim, mas foi isso que eu entendi. É e por isso que a comunicação ela tem que ser entendida bem entre as duas partes, Sim. né? E um ponto principal é, vamos colocar assim, hoje a gente fala de comunicação, mas existe a comunicação verbal, existe a comunicação não verbal, existe aí vários tipos de comunicação, mas entre as principais nós vamos seguir nessa linha hoje. E o principal é isso. Às vezes o emissor perguntar, você entendeu a mensagem? Se é num trabalho, você, por exemplo, entendeu o que precisa ser feito, para que não haja esse desentendimento. Porque muitas vezes nós estamos com alguma coisa na cabeça e nós falamos pela metade achando que a pessoa vai entender aquilo que nós estamos pensando. É meio Sim. confuso, mas é isso, né? Sim, porque tem tudo a ver, como a gente já tem um episódio, né, falando um pouco sobre isso, sobre a questão da inteligência emocional, porque aquilo que nós comunicamos tem tudo a ver com o nosso emocional. E aquilo que nós ouvimos e entendemos que a outra pessoa quer dizer também tem a ver com o nosso emocional. Então, por isso, a importância, né, de nós termos esse controle emocional. Né, eu falo por mim, né? Há um tempo atrás, quando eu não tinha absolutamente nada de controle emocional, eu falava o que vinha na mente. É porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não guardo rancor, ou, por exemplo, eu não guardo algum tipo de... Não levo desaforo para casa. Ou tem aquelas ainda que falam E que eu já sou sincera. sou sincero, sou sincerona. E já vai emitindo logo ali, né, sem saber que aquilo pode causar um velho dano, ou o dano já está na pessoa, né? Exatamente. E tudo aquilo que nós falamos para as pessoas, nós nos tornamos escravos daquilo. Então, assim, nós precisamos aprender, né, ter o controle emocional e aprender a falar o que é necessário. Porque quando nós falamos algo que possa magoar outra pessoa, ou que ela entenda de forma que a magoe, nós vamos nos tornar escravo daquilo. Né? Porque palavras ditas, elas não podem serem apagadas. Né? Elas podem, muitas vezes, ser... Retratadas, mas elas não podem ser apagadas, né? Uma pedra jogada, ela não vai voltar para você. Sim, ela vai pegar ali e vai continuar onde está, né? Sim. Aí vai depender, se machucou, vai estar lá, fica uma cicatriz, mas enfim, ela foi lançada. Mas seguindo uma linha aí no nosso podcast de comunicação, né? Vamos entrar aqui no primeiro tema, mas eu quero parar aqui uns segundinhos para pedir para você que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter mais seguidores e o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Né? No nosso último podcast nós estávamos aí com 47 inscritos, mas vamos aumentar esse número para que as pessoas possam desfrutar do conteúdo e também que isso possa ajudar mais pessoas.
Mas seguindo uma linha de raciocínio aqui, vamos falar sobre a comunicação interpessoal, né? Que é a chave aí para relacionamentos, é a chave para trabalho, a chave para tudo. E assim, a comunicação interpessoal é sempre sobre duas pessoas ou um grupo de pessoas, que é muito importante, né? Sim, é você aprender a falar o necessário, ou aprender a falar com sabedoria, aprender a falar na hora certa. Isso é muito importante, né? E o que falar e a hora que falar, né? Tem algumas técnicas, né? Eu passei por isso, para eu aprender na hora de falar, a hora de ficar em silêncio, o que falar também. Então, assim, como eu disse, vai muito do emocional, né? Mas existem algumas técnicas que você pode perceber e aplicar, né? Se você está ali no meio de pessoas que você está no momento ali que você está aprendendo, nesse momento você tem que ficar em silêncio. Você está retendo aquilo, então você tem que ficar em silêncio. E no momento que você tem a oportunidade de falar, que você pode se expressar, aí é o momento certo de falar também, né? Porque isso aí envolve também muito o emocional, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente volta sempre a falar do emocional da pessoa. Por quê? O emocional vai distinguir o que ela vai falar. Se ela está com raiva, se ela está bem, se ela está chateada ou se ela está ali emocionalmente abalada. Então, a comunicação depende muito desse emocional, porque é diretamente ligada ao sentimento e aos pensamentos. Mas nós precisamos realmente ter esse feeling, né? Se eu estou numa mesa ali e eu sei, porque a gente sabe o que está acontecendo e, por exemplo, eu preciso agora escutar. Então, eu vou parar, eu vou escutar, eu vou anotar celular, caderno, post-it e vai chegar a hora que eu vou falar. Então, essa hora eu vou expressar o que eu tenho e o que eu estou disposto ali a fazer, né? Então, a comunicação interpessoal é muito importante. Os maiores conflitos são causados por você falar no momento errado. Ou falar no momento de raiva, no momento de ali que você está cansado, estressado, e você... São os momentos que mais causam os conflitos, né? Tanto pode acontecer no trabalho, no momento de estresse ali você acabar diminuindo ou tratando mal ou um cliente ou seu colega de trabalho, ou também dentro de casa, né? No momento que você está estressado ali. Então, o que pode acontecer? Se você está estressado com alguma coisa que aconteceu, se alguém vir para conversar com você, isso acontece muito no casamento, né? Amor, a gente precisa conversar sobre tal coisa. Né? O que é o certo você falar? Você vai ficar ali ouvindo e você vai acabar magoando. Precisamos falar sobre a fatura do cartão de crédito. Deixa isso para depois. Então você fala assim, agora eu tô um pouco cansado, eu tô estressado, não é um bom momento pra gente conversar, mas a gente pode conversar mais tarde, ou amanhã, ou assim que eu dar uma esfriada na minha cabeça, eu te chamo pra conversar. Esse é o diálogo, é comunicação. É sempre bom ter o alinhamento entre as duas pessoas, sim, porque não tem como eu saber o que aconteceu no seu dia. Né, no trabalho. Eu não sei o estresse que você passou. Às vezes pode ter passado um dia bom, um dia tranquilo, mas às vezes também pode ter tido um dia estressante, né, que tinha que resolver problemas estressantes e tudo mais, que isso todo mundo tem no trabalho, né? E chegar em casa eu já ia levar um problema. Falar assim, amor, a fatura, olha o valor que veio a conta de energia, que não sei o quê, né? Então, assim, isso vai explodir. E você pode jogar aquilo lá na outra pessoa, né? Então, assim, a questão é o diálogo. Entre a sabedoria, entre o discernimento, entre o controle emocional, em você saber realmente a hora certa de falar e o que falar. Isso é um ponto muito importante, né? Também estava aqui nos nossos temas, que é a comunicação no relacionamento, né? Então, assim, estar sempre alinhado às duas partes, e saber realmente ter esse feeling, vamos dizer assim, de saber entender. Se a pessoa está no relacionamento, ela já sabe como que o companheiro tá, né? Se tá bom, sim, se foi um dia legal, se não teve, se teve algum problema. Então, ambas as partes ali, saber se comunicar, ou até mesmo ficar em silêncio, né? Para não ter conflito, para não ter nenhum problema.
Então, nós falamos aí de uma comunicação no relacionamento. Então, vamos falar um pouco agora da comunicação no trabalho, né? Porque hoje nós estamos aí, na empresa é onde nós passamos a maior parte do dia, né? Relativamente, a gente passa 8 horas ou mais na empresa e nós, assim, temos que ter um relacionamento lá no nosso trabalho, mas também temos um relacionamento em casa, né? E na comunicação no trabalho, como você acha que ela pode ser? Como que tem que ser? Transparente. Transparente também da mesma forma. E eu vejo assim, tem muitas vezes o que acontece? A pessoa não passa o conhecimento para o outro, com medo do outro tomar o lugar ou sair, né, passar por cima e tudo mais. Então, eu sempre assim, sempre quando treinei alguém, algum colaborador, né, eu sempre passei tudo. Eu sempre transbordei todo o conhecimento para que aquela verdade, pessoa... a gente aprende a mais quando a gente ensina, né? Exatamente, para que aquela pessoa se tornasse tão capacitada quanto eu, ou se tornasse um profissional até melhor. E então, assim, ali gera a comunicação, de você estar ensinando, errou, eu fiz uma coisa errada. A pessoa, ela tem segurança para vir te falar, porque você transmitiu isso para ela. Então, a pessoa vem com segurança para você, fala assim, olha, eu fiz isso daqui, mas eu errei nesse ponto aqui, e agora? Tem conserto? O que a gente faz? Fala assim, tudo tem conserto. Só não tem conserto para a morte. Tem alguns casos que vai levar alguns prejuizinhos, mas é irrelevante quando a pessoa tem humildade para reconhecer que errou e saber conversar, né? Isso aí é muito importante porque é justamente isso. Pode acontecer da pessoa errar, mas sempre tem um modo de consertar, né? Às vezes conserta o problema, ou às vezes o problema traz uma sanção para a pessoa, mas tem jeito de consertar, né? Isso aí precisa ficar claro, né? E assim, no ambiente de trabalho, o que nós mais precisamos hoje é ter uma comunicação profissional, né? Nós precisamos ter ali a comunicação mais profissional possível. Apesar de nós estarmos ali muito tempo conversando com as mesmas pessoas, conversando com colaboradores, com o chefe, com o gerente, faz-se necessário ter uma comunicação mais clara, objetiva e profissional. Porque muitas pessoas, às vezes, levam muitas coisas na brincadeira ou quando o ambiente de trabalho começa a ficar pessoas com pouca rotatividade, na verdade isso é bom porque isso define que uma equipe está madura e que uma equipe já está ali há muito tempo fazendo o que precisa ser feito, mas isso precisa ficar bem distinto o que é o relacionamento profissional e o que é o relacionamento por amizade, porque senão acontece alguma coisa fora da empresa e a pessoa vai achar ruim ou falar, nossa, achei que aquela pessoa era minha amiga. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, a comunicação mais profissional possível. Não que precise ficar um ambiente obscuro, vamos dizer assim, eu só vou falar formalmente, eu só vou falar ali. Mas, assim, assuntos de trabalho. Quando todo mundo está conectado no mesmo ritmo, né, a empresa vai bem, as metas vão ser batidas, então todo mundo consegue chegar em um objetivo. Então, isso é muito importante, todo mundo no mesmo ritmo. E se tem, por exemplo... hoje nós temos uma equipe, por exemplo, de 7 pessoas. Tem 4 pessoas que só usam a comunicação ali, a comunicação mais profissional possível e tem resultados e as pessoas vão vendo, vai moldando o ambiente. Vai tirando aquele ambiente, vamos dizer assim, caseiro e vai colocando o ambiente profissional. Para que a pessoa possa saber, não, aqui é a empresa, eu vim trabalhar, o que é o certo, na verdade, né? Aqui é a empresa, eu vim trabalhar, então eu vou trabalhar da forma mais profissional possível, para que as outras pessoas possam ver também, e eu não me distrair. Importante também a comunicação entre os setores da empresa, né? Se dependendo do ramo, da atividade, se para funcionar corretamente,
né, a logística ali da empresa, a comunicação ela tem que ser clara e objetiva e precisa também, né? Entre os setores, por exemplo, se um produto ele tem que passar por uns 3 processos ali dentro da empresa, haver a comunicação correta, né? Porque algo assim que acontece muito, principalmente com frustração com o cliente, né? Muitas vezes fala assim, nossa, foi um erro, foi uma falha na comunicação nossa e tal. Desculpa ali para pedir desculpa e tudo mais. Mas ainda o cliente vai sair dali insatisfeito, né? Porque ele sempre espera a perfeição, né? A questão é, se errar, admitir o erro. Admitir o erro. Não tem como fugir do erro, porque assim, tem uma parte dos nossos podcasts antigos também que a gente fala sobre mentira, né? E vamos dizer assim, às vezes se você mente, mas o seu cliente sabe que você está mentindo. Sim. Então, assim, fica feio, fica ruim e fica chato. Mas o importante é sempre admitir o erro. Então, assim, nós estamos falando da comunicação no trabalho, nós falamos um pouco atrás aqui de comunicação no relacionamento. Então, assim, é sempre admitir o erro. Vai ter consequências? Vai. Mas, assim, admitir o erro vai tirar aquele peso das nossas costas. Por quê? Senão, depois eu vou ter que sempre ficar inventando alguma coisa para cobrir aquela coisa que eu falei. E eu vou me perder no meio do caminho, enfim, não vai dar certo. E, na verdade, a pessoa, quando ela mente para si próprio. Porque, geralmente, a pessoa para quem ela está comunicando já sabe que já ela está mentindo. Já sabe. Pode não falar, né? Muitas vezes, no relacionamento conjugal, a pessoa sabe. Fala assim, você está mentindo, que não sei o quê. Fala a verdade. Mas, quando é uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece, você não vai falar para ela. Fala assim, não, você não está me falando a verdade. Você está mentindo. Ela vai simplesmente ouvir e falar assim, nossa, o cara acha que eu sou boba. Sim. Né? Então, assim, a pessoa, pode ser que a pessoa mente, nem volte mais na empresa, né? Alguma coisa porque assim. perde a credibilidade, né? Sim, então a comunicação na empresa é muito importante ser clara, objetiva e pontual. Porque precisa ter essa questão, né? A comunicação na empresa, então, tem que ser clara, objetiva e pontual. Né? As duas partes precisam entender. As duas partes, o emissor precisa se respaldar que fez a comunicação, que transpareceu e mostrou para a pessoa, eu preciso isso, isso e isso. E logo ao final da pergunta, ao final das instruções, perguntar, ficou claro? Você entendeu? Né? Eu preciso te explicar. E o receptor também ter essa questão. Não precisa ter vergonha ou alguma coisa de não entendeu. Geralmente na empresa, né, e na escola, às vezes até algum funcionário novo, pode ter essa questão de, eu não entendi, né, e ficar com vergonha. Não, a pessoa precisa realmente falar assim, não, eu não entendi esse ponto, pode me explicar de novo? Para que ela possa desempenhar um papel bom e resolver aquele problema e executar aquela tarefa que foi dada. Então, assim, vamos nos certificar que nós não só estamos só pensando e dando metade da informação, mas que também o receptor ali entendeu a informação. Eu entendi, eu quero e eu vou executar dessa maneira. Que isso fica fácil e fica claro e também a empresa sai ganhando, né? A empresa vai ter ali um profissional que entendeu o que precisa ser feito e se ele não conseguir fazer, ele vai voltar e também vai pedir ali as ferramentas que ele possa para executar isso, né? E dentro dessa questão profissional, entra muito a linguagem corporal, né? A não verbal. Isso, a linguagem corporal, né? Não te cortando, mas já te cortando. Sim, fica à vontade. Não, a linguagem corporal, né, é um dos nossos próximos tópicos aqui, só porque a gente já vai entrar ali em linguagem corporal, porque, assim, é uma da linguagem não verbal que nós falamos no início, né? Tanto a linguagem corporal quanto a linguagem, vamos dizer, nós temos linguagem escrita, linguagem de vários tipos, mas continua com a linguagem corporal. Quer dizer que a sua postura, né? A forma como você se posiciona, a forma como você fala, a forma como você se expressa, né? Se expressa, gesticula, isso fala, acho que 50%, 55%. Então, assim, tem uma porcentagem a mais do que aquilo que você fala. Né? Isso passa credibilidade, isso passa confiança, isso passa autoridade naquilo que você está falando. Então, assim, a sua postura, a forma como você se posiciona. Então, quando alguém vai falar com o seu superior, né, com o líder, e às vezes chega e fala assim, todo... Né, tímido, né? Com medo. Tímido, né? Aí eu tenho
uma proposta aqui para te apresentar, que não sei o quê. Às vezes a ideia é top, mas daí o líder, né, ali atarefado com muito serviço, fala assim, tá, muito obrigado, deixa aqui que eu vou analisar. Agora, se você chega com uma postura, se apresentando, lhe dando um spoiler rapidinho, de forma clara e objetiva, isso, então me conte mais, senta aí. Ele para o que ele está fazendo para te ouvir. Então, vai muito da postura, da forma como a mesma coisa daqueles vendedores, né, que já chegam ali mostrando o produto e criando a necessidade, né? Ele chega com postura. Porque, assim, tem muitos vendedores ainda que utilizam aquela postura, como que eu posso dizer? Que hoje que a gente tem um pouquinho mais, assim, de conhecimento, que a gente tem estudado sobre essa questão de linguagem, comunicação e tudo mais. Essa questão assim de vendedor que chega mentindo ou que chega colocando o produto lá em cima de uma forma até exageradamente, isso eu acredito, não sei se cola ainda com alguém, mas comigo não cola mais. Eu não consigo mais nem continuar ali ouvindo. Então, o que eu quero dizer? Que a gente precisa se atualizar, adaptar ao novo perfil, porque as gerações vão mudando. Isso é aquela questão que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Da gente saber o que a outra pessoa está falando, né? Nós temos outro tópico aqui que nós vamos chegar nesse ponto aí, que é a comunicação intergeracional, né? Então, assim, vou parar um minutinho aqui só para mais uma vez pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, né, e compartilhar. Compartilha com ao menos 3 pessoas, coloca lá no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp do trabalho, né, para que as pessoas possam ver esse nosso conteúdo e disseminar na internet. Quanto mais pessoas virem, quanto mais pessoas forem impactadas, nós estamos aí seguindo o nosso propósito, né, que é justamente o que está ali. Inovar, mudar e transbordar. Eu falei tá ali e não mostrei, né? Mas tá ali, ó. Inove, mude e transborde. Então vamos continuar aqui, né? Na nossa linguagem aqui não corporal. Vamos lá? Vamos lá. Eu achei que você fosse continuar. Então, assim, a gente estava falando muito dessa linguagem, né? E a pessoa, ela se impõe, né? É a mesma coisa. Eu posso não ser famoso, né? O nosso podcast ainda não está batendo o top 1, mas esse podcast vai ficar gravado, né? Para que nós vamos bater o top 1 aí. Mas, enfim, se nós chegamos num restaurante, né? Ou em um hotel, vamos colocar em um hotel, que restaurante. Se a gente chega num hotel para algum evento, alguma coisa, e nós chegamos vestido normal, alguma coisa assim, nós não, mas às vezes as pessoas têm um preconceito. Então muda a visão, a linguagem corporal ali muda, diferentemente se eu chegar, né, ali às vezes não preciso estar de terno, mas eu estou bem vestido, a roupa ajustada, né, porque não é aquela questão só da vestimenta. Eu posso estar com uma roupa boa, uma roupa de marca, uma roupa cara, mas isso faz com que busque ali a pessoa não nos entender. Mas se nós estamos, às vezes, até com uma roupa simples, mas uma roupa ajustada, uma roupa diferente, assim, bem vestido, muda, né? As pessoas viram os olhos para olhar. Então, essa é uma linguagem não verbal, uma linguagem do corpo, uma linguagem de vestimenta. Então, eu também preciso tomar muito cuidado. Às vezes, numa entrevista de emprego, né? O que eu preciso fazer numa entrevista de emprego? Se eu fui convidado para uma entrevista e eu não conheço a empresa, eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou visitar a empresa, talvez, para ver como que aqueles funcionários se vestem para o cargo que eu vou ser entrevistado, para que a minha possa gerar conexão. A imagem. Linguagem é conexão, é eu me conectar com você na fala, nós nos conectarmos sempre de forma que fique claro de um ou para o outro, né? Não estamos falando sobre a questão de fazer acepção pela aparência da pessoa, mas aquilo que você quer transmitir, você transmite também através da linguagem corporal, né? Então, assim, se eu quero comunicar, se eu quero, vamos colocar aí, trabalhar numa agência bancária, né? Então, eu vou a minha linguagem corporal tem que ser o quê? Mais formal, mais elegante, né? Então, eu vou entregar um currículo, eu vou chegar numa entrevista, eu não vou vestida de shorts muito curto. Então, assim, a gente precisa, a nossa comunicação começa na nossa imagem. Aquilo que eu quero transmitir começa na nossa imagem.
Então, nós precisamos adaptar, né, conforme aquilo que eu quero alcançar, conforme a nossa necessidade. É isso aí. Então, assim, é um ponto muito importante que nós devemos ter cautela e também pesquisar sobre isso, né, antes de fazer qualquer coisa. Né? E nós temos um outro ponto muito importante, né, nas comunicações, que é a comunicação nas redes sociais. Né? Hoje está muito nítido, né, as redes sociais, às vezes num dispositivo ou mesmo num aplicativo, né, de mensagens. Né? As linguagens mudam o jeito que a gente fala. Então, às vezes não, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes voltando aqui na empresa, né, não tem como, a gente precisa voltar. Eu estou no grupo de trabalho da empresa, né? Eu estou no grupo de trabalho, vamos dizer assim, num subgrupo de trabalho de uma tarefa. Estou no grupo da família, estou no grupo da resenha. Então, assim, tem vários grupos e, assim, eu preciso sempre manter a linguagem. No grupo do meu trabalho, eu vou manter uma linguagem ali profissional do jeito que eu trabalho. Diferente, talvez, do grupo da família, né? Porque eu posso ali fazer uma brincadeira com o tio, com uma tia, com uma filha, com uma irmã. Então, fica fácil nós trabalharmos dessa maneira. Mas está sempre ligado, né? Quem nunca mandou mensagem aí num grupo errado, né? Isso é verdade. Então, assim, às vezes eu quero mandar uma mensagem num grupo e eu mando ali sem querer, copio e colo, mando no grupo errado. Hoje ainda a gente tem o respaldo de apagar as mensagens, né? Mas até pouco tempo a gente não tinha. Então, a mensagem nas redes sociais. E assim, não só a mensagem em grupos, né? Mas se eu estou em uma rede social onde eu posto foto, eu posto vídeo, eu posto a minha vida, que mensagem eu estou passando? Né? Voltando na empresa, vou voltar sempre aqui porque são fatos, né, reais. Todas as empresas hoje pesquisam as redes sociais, não é isso? Pesquisam para ver ali se tem conexão o que a pessoa falou com aquilo que eu recebi de informação. Com aquilo que ela tem vivido, né? Com aquilo que ela vive, a forma dela. Sim. Isso faz com que a empresa, né, tome ali algumas decisões até de contratação. Isso é sério, porque às vezes eu chego numa empresa e transpareço. Aí depois eu tenho uma vida pessoal ali. Não é a questão de contratar ou não contratar, mas é a questão de conexão do que eu falei. Se eu falei que eu sou uma coisa, eu preciso demonstrar que eu seja aquilo. Né? Então, assim, para não haver nenhum problema, nós precisamos sempre nos conectar, né, ali. Não tem problema postar foto em festa, postar foto em um churrasco, de maneira nenhuma. Mas isso precisa estar em conexão, às vezes, com o que eu falei para a pessoa que a gente conversou. Alinhamento de expectativas, né, sempre é bom. Né, o emissor e o receptor. Sim. Tá, então vamos lá, vamos continuar a nossa linha de raciocínio aqui, né, e falar um pouco dessas comunicações, né, não verbais, que também é a comunicação de escutar, né, uma escuta ativa. E isso vem combinado ali, vem junto com a empatia, né, que nós sabemos escutar, mas não só nos expressar, mas também escutar, né, escutar o que a outra pessoa tem para falar. Ah, isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos só falar, e nós não escutamos o posicionamento ou a opinião. Nem deixa outra pessoa falar, Nem deixa outra pessoa falar, né? Isso não é comunicação, né? Isso nem sei o que define isso. Só que daí entra também a questão do diálogo. Porque se você está se comunicando com uma pessoa, tem que haver o diálogo. A outra pessoa também tem que ter a oportunidade de se expressar. Então, um fala e o outro ouve e depois vice-versa, e né? depois vice-versa. Então, assim, é você saber a hora que você tem que falar e a hora que você tem que escutar. E ter clareza ali na questão. Eu entendi o que você quis me dizer? Você entendeu o que eu quis te dizer? Né? Haver essa clareza. E principalmente se expressar. Né, com sabedoria. Entra a questão da inteligência emocional, vai entrar em todos os aspectos da questão da comunicação. É porque comunicar é sempre estar falando, né? Falando de pessoa para pessoa, de uma pessoa para várias pessoas, comunicação, palestras, enfim, precisa ter. E você vai expressar aquilo da forma como você se sente. Se você está estressado, você vai falar estressado. Se você está calmo, você vai falar calmo. Então, é por isso que nós temos que ter essa inteligência emocional para controlar as emoções e saber a forma certa de falar.
né? E o jeito certo de falar e a hora certa de falar. Vai ter um momento que nós vamos ter que parar e escutar, e vai ter um momento que nós vamos ter que ter oportunidade de expressar, né? E quando há essa falha na comunicação, quando, por exemplo, eu crio uma É igual aquele telefone expectativa, sem fio, né? eu crio uma expectativa do outro, mas eu acho que ele vai fazer e ele não faz. E eu também não falei o que eu esperava. A expectativa frustrada já acabou, às vezes, até o dia, né? Às vezes a outra pessoa chega brigando, fala assim, mas eu não sabia que você queria que eu fizesse. Ah, mas era para você adivinhar. Então, assim, quando há essa falha na comunicação, né? Então, assim, precisa alinhar as ideias, as expectativas. Outro ponto também importante é a gente prestar atenção nos sinais, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, fala, expressa o que ela gosta ou o que ela não gosta, ou a forma de falar, ou a forma de escutar, e é o momento de conversar, mas o outro não respeita. Quando a gente fala em escuta, né? Em escuta ativa, é escutar a pessoa. Então, assim, bem direto aí nesse ponto, a pessoa tem que ter foco, ela precisa parar e escutar a pessoa, paciência. Por quê? Porque ela vai ter que parar ali e escutar a pessoa. E assim, ela precisa, de certa forma, querer e, vamos dizer, ser empática com a pessoa, se colocar naquele lugar, que se fosse outra pessoa, né, eu gostaria que fizesse, eu poderia escutar, a outra pessoa não fazeria. Então, assim, é uma coisa muito importante que nós precisamos ter quando nós estamos escutando, é foco, paciência e se interessar definitivamente pela pessoa e por aquilo que ela está falando. Hoje, quando uma pessoa me trata ou fala comigo asperamente, vamos dizer dessa forma, a primeira coisa que vem na minha mente essa pessoa não está tendo um dia bom. Ou o que será deve ter acontecido com essa pessoa para ela estar falando dessa forma? Ou até pior, né? A gente quer que aquela conversa acabe logo, né? Então, por exemplo, chegou áspero, alguma coisa assim, você fala, já não vai dar nada essa conversa. E já quer terminar e acabar logo ali. Às vezes a pessoa tem uma coisa boa para falar, mas o jeito que ela chegou não foi de uma maneira mais correta, né? Exatamente. Então, cabe a nós termos empatia pela pessoa e inteligência para poder, se você não tá num dia bom, se você tem um pavio curto também, o melhor é você deixar a pessoa ali e sair. Mas se você tem essa paciência de ouvir e falar assim, você tá precisando de ajuda? Né? Aconteceu alguma coisa? Enfim, mas geralmente o que a pessoa fala? Ou se não fala, devolve asperamente a fala, sai falando mal. Já vai falar para outra pessoa mal daquela outra pessoa. E acaba negligenciando. Negredindo. Como é que denegrindo a imagem essa palavra aí. A imagem da outra pessoa. O que não é legal, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma pessoa ou a forma, né? Então, assim, só um ponto muito importante, né? Falando que envolve todas as outras comunicações, é primordial não falar das outras pessoas, né? Nossa, aquilo que eu não sei, o que uma pessoa contou para mim que ela achou, ela não viu. Né? Diferentemente de eu ver alguma coisa e contar e falar, né? Do que eu escutar que alguém falou. Então, assim, é o primeiro ponto-chave, eu acho que da comunicação que nós não falamos é justamente isso. Né? Falar somente aquilo que eu vi ou eu mesmo presenciei. Né? Para que a comunicação fique correta, porque o que eu não vi ali... pode ser que a outra pessoa também não tenha visto e vira aquele telefone sem fio, né? Mas assim, o primeiro ponto da questão da comunicação, a gente deve começar por nós. Eu devo começar por mim. Então agora vamos ver qual que é o primeiro ponto. Nós ou não falar dos outros? Nós. Não, eu falo assim, de começar por mim, eu falo assim, eu me resolvendo, eu aprendendo. Entendi. Entendeu? Não eu aprendendo para lidar com o outro, mas eu aprendendo para lidar comigo mesmo e assim eu transmitir uma comunicação mais saudável, sadia, né? Saudável e sadia é a mesma coisa. Hoje eu tô bem com as palavras. Mas transmitir uma comunicação mais clara, né, para as pessoas. Então começa por mim. Uma coisa bem interessante é a questão dos gatilhos.
Por exemplo, às vezes eu não, por algum acontecimento no passado, alguma coisa que aconteceu comigo, que me magoou, que causou traumas, eu posso ter me curado e tudo mais. Mas quando eu ouço falando uma palavra ou sobre um tema, aquilo gera na minha emoção uma tristeza ou uma frustração. Então, se quando eu ouço uma pessoa falando sobre aquilo, aquilo já me causa irritabilidade. Então, entra a questão, assim, de eu saber os meus gatilhos que vão ativar isso em mim, para eu saber a hora certa de sair do ambiente ou de mudar o assunto. Porque muitas vezes você continua ali na conversa, e aquilo lá vai irritando, e aquilo lá não vai te trazendo boas lembranças, e aquilo lá... Então, quando uma pessoa vem falar com você, você não vai tratar ela bem. Né? E às vezes também até tratar o gatilho, né? Ou a âncora, então, vamos dizer exatamente. assim, para que você escute aquilo e aquilo não gere em você aquele ponto de não querer falar ou da irritabilidade. Tem que chegar nesse nível aí. O primeiro é você identificar... É o nível hard. Exatamente. É você identificar aquilo que te causa irritação ou que traz tristeza, né? Que traz sentimentos negativos ali, para você poder tratar, para você poder conseguir, né, ter uma comunicação. E isso acontece muito em todas as áreas, tanto em casa, tanto no trabalho, em todos os relacionamentos, né? O importante é, de certa forma, treinar, né? Então, assim, nós precisamos sempre fazer, né, e prestar atenção no que nós estamos fazendo. E ter o autoconhecimento. Ter o autoconhecimento. Isso é de suma importância. Eu me conhecer, eu saber e eu me tratar. Porque não basta, o que acontece muito. Eu reconheço, eu sei que eu sou... eu sou assim, eu tenho pavio curto. Mas, gente, isso não tem vantagem nenhuma de ser assim. Isso pode fazer com que você perca o emprego. Isso pode fazer com que você perca o casamento. Isso pode fazer com que perca amizade, família, brigas. Quantos irmãos não são brigados? Ou, né, ou pai e filho são brigados por causa por causa de coisas, de palavras que foram ditas e não foram resolvidas. Né? Então, assim, não tem vantagem nenhuma. Nós voltamos aí, né, no emocional, né? Às vezes palavras ditas em um momento de raiva. Exatamente. Um momento, assim, de tristeza, um momento, vamos dizer assim, aleatório, que fez com que desencadeassem esse desentendimento. Sim. O importante é a gente sempre saber e tratar isso aí, né? Tratar, voltar atrás. Não é aquela questão, não levo desaforo para casa e eu falo tudo que vem na minha cabeça, né? Precisa resolver. Porque, assim, quando você carrega esse peso, é você que está carregando. É você, e querendo ou não, isso influencia muito nos seus relacionamentos. Às vezes, vamos colocar um desentendimento com um pai. Você pode viver a vida aí normalmente? Pode ser promovido, pode ser, mas vai chegar uma hora que você vai pagar o preço. Ou você não vai conseguir desfrutar de todas as coisas com sabedoria. Por quê? Porque vai ter sempre aquela mágoa. Então, quando você não trata desses tipos, né, de desentendimentos, vamos colocar dessa forma, isso influencia na sua comunicação, isso influencia na sua vida. Então, assim, não tem vantagem nenhuma. Mas foi a pessoa que errou comigo. Mas aquele que entende que para ele se destravar, para ele continuar, para ele crescer, para ele evoluir, ele precisa se retratar, é só voltar. Pode doer, pede ajuda, né? O primeiro passo ali é você reconhecer e pedir ajuda, falar assim, como que eu consigo fazer isso, né? Isso é muito importante, né? Nós precisamos nos autoavaliar e nos auto-identificar. Estamos caminhando para o final de mais um nosso episódio, né? O nosso episódio final da nossa websérie. Nós já estamos pensando aí em novas webséries para vocês, né? Mas agora nós vamos seguir numa outra linha, né, no nosso podcast, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora a gente vem com temas também muito importantes, mas em episódios únicos, né, para que vocês possam se
vamos dizer assim, se desenvolver, né, e conseguir mais, alcançar resultados melhores no dia a dia, né, escutando aí o Notórios Podcast e também promovendo, né, trazendo você que já é inscrito aí no nosso canal, promova o nosso conteúdo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que vocês participam ou outras redes sociais, o que tiver, nos marquem lá nas outras redes sociais de vocês, para que a gente possa começar a aparecer também para outras pessoas, né? Isso aí. Com certeza. Então, posso falar só mais um ponto que eu achei bem interessante e que é algo assim que... Claro que pode, eu deixo. Combinado. E algo assim que eu passei por isso também, né? Essa questão da comunicação. É o complexo de inferioridade. É você achar, você tá num ambiente ali que você pode se comunicar, que você pode falar, mas por você ter esse complexo de inferioridade, você se retrai. Você não consegue se expressar. E o que é isso? É você estar num ambiente e você achar que você ali é o menor. Ou você achar que todas as outras pessoas que estão ali naquele ambiente são melhores do que você. Achar que você não é capaz de fazer, ou achar que você não consegue fazer. Ah, isso é demais para mim, isso é muito para mim. Ah, eu não consigo chegar lá. Do jeito que tá aqui tá bom, do jeito que eu tô tá bom. Então, assim, o complexo de inferioridade, ele trava, ele bloqueia a pessoa de não conseguir se comunicar da forma correta, de não conseguir falar, de se expressar da forma correta. E isso precisa ser tratado também. Isso é assim, porque uma ninguém coisa é melhor do que ninguém e nenhum ser humano é limitado. Isso é assim, é uma coisa que retrata talvez da infância ou da adolescência, da criação, né? Sim. Muitas vezes isso vem, a gente acabou de falar aqui de gerações, né? Que vem de outras gerações também, né? Ah, não faz isso porque você não vai conseguir. Sim. Ou não faça isso porque, vamos dizer assim, esse não é o grupo que você está inserido. Há muito tempo atrás, vamos dizer assim, muito tempo, talvez não seja tanto assim, né, falando de idade, mas vamos colocar aí 40, 35 anos atrás, né, muitas vezes as próprias pessoas se excluíam se ela não tinha uma bicicleta, se ela não tinha um brinquedo ali para brincar. Então, assim, hoje nós estamos muito modernos, mas a gente fala de tempo, mas não é muito tempo assim, coisa de 35, 40 anos atrás, a humanidade era muito diferente. Então, pessoas eram divididas ali em grupos que se eu não me encaixasse naquilo ali, eu não participava. Então, isso aí pode vir também, ou ter vindo dessas, de geração em geração. Mas que vocês saibam que vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Sim. Se que você falar assim, eu quero ir aprender um idioma novo em 1 ano, você consegue, né? Basta ter dedicação, basta ter ali todos os fatores que você consegue sim e vai fazer. Só um exemplo nessa questão aí que você falou né, do que os pais passavam para os filhos, tinha muito antes, eu vejo assim, até na minha geração. Por exemplo, se tivesse pessoas adultas conversando... Se enquadra nos 40 anos, 35 anos atrás? Não, claro que não. Sou novinha. Nem tanto, mas sou. Por exemplo, ali tava adultos, né, conversando e a gente chegava para falar alguma coisa, a mãe falava assim, inconscientemente, não por maldade, mas falava assim, peraí, filha, não é momento de falar agora, nós estamos conversando. Tem adulto conversando, isso não é assunto de criança, não é assunto de criança e tudo mais. O que é que vai gerar inconscientemente naquela criança? Quando ela estiver no meio de pessoas que estão a um cargo acima dela, ela não vai falar. Ela vai se bloquear. Ela vai ter esse complexo de inferioridade falando assim, opa, porque assim, a mãe dela naquela cena era autoridade. Então ali, quando ela tá naquela cena, vamos colocar ali no trabalho, em que a autoridade ali para ela é quem? É o líder, é o gerente, é o gestor. Então ela vai falar assim, opa, eu não posso falar. Porque tem alguém acima do meu nível, do meu cargo, então eu não posso falar. Então, para você ver como pequenas coisas que
que trazem esse bloqueio na mente. Então, nós precisamos cuidar muito daquilo que nós falamos para as nossas crianças. Né? De forma inconsciente. E, às vezes, o fato, assim, a dificuldade que ela tem de falar em meio às autoridades, vamos colocar assim, aquele que é superior a ela, aí, se ela souber dessa informação, ela fala assim, nossa, minha mãe falava isso para mim. Então, é isso que aconteceu comigo? Então, peraí, então eu preciso desbloquear essa chave. Né? Então, assim, isso é o reconhecer os gatilhos, né? Reconhecer, o interpretar, identificar os gatilhos, né? Para que eu venha melhorar a minha comunicação. É isso aí, né? Muito importante, né? Assim, é primordial também, né? A gente fala assim, sempre tem um ou dois, mas a gente vê que é um conjunto de coisas, né? Tem um que não pode ficar separado do outro. Sim. Então, assim, a comunicação é um ecossistema ali de ações, de fatores que precisam ser observados para ter uma boa comunicação, tanto verbal, quanto não verbal, quanto postural, quanto escrita, para que haja bem uma comunicação. Estamos caminhando para o final do nosso último episódio da websérie Despertar. Eu quero convidar vocês aí mais uma vez a se inscrever no nosso canal, para que vocês possam cada vez mais ter conhecimento, para que vocês possam cada vez mais conseguir se desenvolver com o que nós passamos aqui, não é isso aí? Com certeza. É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada por você ter ficado conosco. Até o próximo episódio. Boa noite. É isso aí, né? Hoje, igual eu falei, é o nosso último episódio da websérie Despertar. Fiquem todos com Deus, até a próxima, até o nosso próximo episódio, né? E para quem é a primeira vez que está nos assistindo, nossos episódios são todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, te encontro no nosso próximo episódio. Um abraço e até o próximo.